Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar o nosso último vídeo sobre as qualidades da mulher cristã e hoje eu estou aqui com uma convidada, a pequena missionária Johanna, a minha filha linda, que veio participar do vídeo conosco, né filha? Bem, mas vamos lá, roda a vinheta. Bom, eu gostaria de começar contando para vocês, relembrando na verdade uma história que está lá em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 9 ao 18. Não precisa de você abrir comigo, que essa ainda não é a palavra, mas eu gostaria de fazer uma pequena introdução com vocês a respeito dessa mulher que foi uma mulher de Deus e que tanto nos inspira com a sua vida, com a sua perseverança e com a sua fé. Quem nunca ouviu falar em Ana, não é verdade? Pois é, no profeta Samuel. O profeta Samuel só existiu por causa da perseverança e da fé da sua mãe, da Ana. Todos nós já ouvimos falar, ouvimos uma pregação, ouvimos falar a respeito de Ana. E que exemplo, que história maravilhosa, né? Ana era casada, porém o seu marido tinha uma outra mulher, chamada Penina, porque Ana não podia dar filhos a ele. E naquela época era normal, os homens, né, que eram casados e suas mulheres eram estéreis, eram normal eles poderem arrumar uma segunda esposa. E assim aconteceu. Até então não tinha nada de errado nessa família. Era uma família até então normal para aquela época. Porém, Ana, ela não estava feliz, porque para a mulher, hoje em dia, né, para quem tem um desejo de ser mãe e não consegue, continua sendo uma humilhação. Eu passei um pouquinho por esse caminho, depois eu vou contar o meu testemunho da minha filha para vocês, mas antes dela eu devolvi 2 bebês para o Senhor e ouvi que eu não poderia ter filhos. E eu me sentia muito humilhada. Então imagina você, nós hoje que vivemos em tempos tão modernos, né? A mulher se sentia assim. Imagina você naquela época, onde a mulher ela servia unicamente para ter filhos. Então você imagina como que Ana se sentia vendo, né, a sua concorrente, vendo a segunda esposa do seu esposo, tendo filhos. Ela não tinha apenas um, ela tinha vários filhos. E Ana sem ter filho nenhum. E a Bíblia ainda nos relata que aquela mulher, a Penina, ela ficava instigando, apontando, confrontando Ana porque ela não tinha filhos. Só que Ana, ela não desistiu. Ana era uma mulher de Deus, ela confiava em Deus e a Bíblia diz que na época em que eles subiam, né, para ir ao templo adorar a Deus, Ana foi. Só que quando chegou lá, a Ana não simplesmente foi fazer mais uma oração. A palavra de Deus nos diz que Ana, quando chegou lá, ela se derramou tanto na presença de Deus que o sacerdote ali, quando a viu ali chorando, sabe, derramando a sua lágrima ali, sabe, ele disse para ela, né, por que ela estava embriagada. Nem o sacerdote entendeu a dor de Ana. E aí foi quando Ana abriu o coração para aquele homem de Deus, para o sacerdote, e disse para ele que ela não estava bêbada, ela não estava embriagada, mas ela estava ali adorando a Deus, pedindo a Deus um milagre na vida dela, que seria um filho. Ela queria que Deus tirasse da vida dela a vergonha, que naquela época era a esterilidade. E talvez o seu problema, a sua vergonha, não é não poder ter filhos. Mas talvez você está passando pela vergonha de ter uma família destruída. Talvez você está passando pela vergonha de ouvir a sua família perguntar para você onde está o seu Deus, de ver outras pessoas apontar para você e perguntar onde está o seu Deus, porque aquele milagre que você tanto espera até hoje não chegou, não é verdade? Porque acontecia isso com a Ana. Ela era a todo tempo, né, que aquela outra mulher ficava apontando para ela. Imagino que perguntava até mesmo isso para ela, né? Ué, você não diz que é uma serva de Deus? Por que então que Deus não respondeu a sua oração até hoje? E as mulheres que eram estéreis naquela época também, elas sempre eram apontadas como uma mulher pecadora que estava fazendo algo
que desagradava a Deus, por isso que ela tinha sido castigada em não poder ter filhos. Então você imagina, além de Ana trazer a vergonha de não ter nos seus braços o seu filho tão desejado, ela ainda tinha que conviver com a culpa que ela não tinha, sabe? Porque ela simplesmente não tinha, não é porque ela estava sendo castigada, né? Mas eu acredito que era exatamente para ser manifesta a glória de Deus. Mas enfim, todo mundo sabe da história final de Ana, que Deus deu a ela um filho chamado Samuel, que veio a ser um grande profeta em Israel. Na verdade, um homem de Deus que fez a diferença e que ficou na história. E depois disso, Deus continuou abençoando Ana, dando a ela outros filhos, além de Samuel. Olha a importância de nós perseverarmos. Ana só foi mãe porque ela perseverou, ela não desistiu, ela não deixou que aquele insulto, ela não deixou que aquela angústia que ela tinha no coração fosse maior do que a sua confiança em Deus. Porque você concorda comigo que nós somente dobramos os nossos joelhos para clamar a Deus por algo quando nós cremos que Ele pode fazer aquele algo em nossa vida. Mas a palavra que eu gostaria de ler com vocês, que eu gostaria que meditássemos junto, ela tá lá em Lucas 18. Todo mundo conhece essa palavra também, até você, né, Johanna? A parábola do juiz iníquo. Vamos ver. Aqui diz assim, ó, se você quiser abrir a sua Bíblia, abra em Lucas 18, ou se você quiser meditar nela depois, ela vai ficar aqui no rodapé desse vídeo, tá bom? O capítulo com o versículo. Diz assim: Jesus contou a seguinte parábola. Jesus gostava muito de ensinar por parábolas, acredito eu, por ser uma forma muito simples de ser entendida por qualquer pessoa, não é verdade? E aí ele disse assim, ó, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre, sem nunca desanimar. O que essa palavra está querendo nos dizer? Que Jesus estava aqui alertando os discípulos o quanto que eles deveriam ser perseverantes. Olha, é muito maravilhosa essa palavra. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava a ninguém. Nesta cidade morava também uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito a ninguém. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Olha que forte. Será que se o Senhor Jesus for atender o seu pedido hoje, ele vai encontrar você clamando dia e noite? Porque essa palavra aqui, o Senhor Jesus diz que, será que Deus não fará justiça àqueles que o clamam dia e noite? Como eu disse anteriormente, nós só clamamos, nós só pedimos quando nós realmente confiamos, temos fé que aquele a quem nós estamos pedindo socorro irá nos atender, irá nos socorrer. E eu gostaria de dizer a você nesse dia, nesta hora que você abriu esse vídeo aí, eu tenho certeza que não foi em vão. Talvez você já está aí a um ponto de desistir daquilo que você tem pedido, que você tem clamado a Deus. E eu gostaria de deixar um conselho para você: não desista, não desista, porque o nosso Deus, ele é poderoso para poder fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pensamos
ou desejamos. O nosso problema é que lá no nosso íntimo, lá no nosso coração, muitas das vezes nós desfalecemos na nossa fé, nós desistimos, nós nos cansamos. E o Senhor Jesus, ele deixou essa palavra aqui para mim e para você, exatamente para dizer: não se canse, clame a mim dia e noite. Outro problema muito que nós encontramos muito é o seguinte: você acha que Deus, ele responde todas as orações? Você acha que ele responde a todas? Não, ele não responde a todas. Aqui diz que ele responde àquele que o clama de dia e de noite e que está clamando pela justiça dele. O que é isso? Aquela pessoa que está clamando por algo que é certo. Porque às vezes nós estamos pedindo algo a Deus que não é correto. Às vezes nós estamos querendo tanto algo, mas que aquilo não vai nos fazer bem. Mas nós simplesmente desejamos isso, como muitas das vezes num relacionamento. Às vezes a pessoa está num relacionamento em que Deus já disse para ela que aquele relacionamento não vai dar certo, mas aquela pessoa fica insistindo com aquilo. Não, Senhor, eu quero. Não, Senhor, eu quero. Só que Deus, ele te ama tanto. Ele é o seu pai, ele é o meu pai. E ele te ama tanto que ele está querendo, não é te dar aquilo que você quer, mas ele está querendo te preservar de um sofrimento maior. Às vezes você está buscando algo na sua vida financeira, mas às vezes Deus, ele já viu que aquele algo que você está pedindo não vai fazer bem, vai te afastar da presença dele, ou até mesmo vai criar outras situações, e por isso que ele ainda não te deu. Então, antes de pedir a Deus, eu gostaria de te dizer algo. Pare, reflita se aquilo que você quer é da vontade de Deus. Aliás, eu gostaria de ir mais fundo com você. Antes de você pedir algo a Deus, pare e pergunte a Deus se aquilo que você quer vai fazer bem para você e se é a vontade dele. E se for a vontade de Deus, então, minha irmã, clame dia e noite, persevere, não se canse, não se cale, não abaixe a sua cabeça, mas clame de dia, clame de noite, clame de madrugada, porque com certeza o Senhor ouvirá a sua oração e atenderá às suas súplicas, como foi na vida de Ana. Amém? Essa é a palavra de Deus e nós findamos os 4 vídeos sobre a mulher, as qualidades da mulher cristã, não é verdade? Que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que esses vídeos tenham sido bênção na sua vida e tenham feito com que você cresça na presença dele. Que Deus te abençoe. E outra coisa, se você ainda não é inscrito neste canal, corre aqui, se inscreva, ative o sininho e compartilha, né? Compartilhe. Se você também não é inscrito no Ioiô Pequena Missionária, corre lá e se inscreva, ative o sininho, compartilhe e coloque para os seus filhos assistirem. E vem ser virtuosa conosco. Que Deus te abençoe.